Olá, seja bem-vindo ao Buscando Saúde. Eu sou Cefas Castro e o tema de hoje é bem interessante. Você já ouviu falar em lipoaspiração cérvico-facial? Provavelmente não com esse nome, mas se eu te disser lipo de papada. Então fica aqui comigo para a gente falar sobre esse tema. E para falar sobre esse tema, eu recebo aqui no estúdio o cirurgião bucomaxilofacial, Caio Uchoa. Caio, um prazer tê-lo aqui no estúdio. O prazer é meu. Muito obrigado pela oportunidade de falar desse tema tão relevante e tão em alta. Caio, então explica pra gente o que é de fato a lipo de papada. Eu vou chamar assim porque eu acho que é mais fácil para o pessoal de casa compreender. Bem, a lipoaspiração dessa região cérvico-facial, a lipo de papada, é um procedimento que a gente visa dar uma harmonia melhor a esse terço inferior da face, certo? Corrigindo alguma desarmonia que a gente tem nessa região, certo? Dando um contorno melhor na nossa face, um perfil melhor nessa face. E o que é avaliado quando o paciente chega no teu consultório? Assim, de primeira, o que é que vocês avaliam? Bem, assim, idealmente o paciente ele já tem essa queixa, certo? Ele já tem esse incômodo e a gente avalia a questão de flacidez, acúmulo de gordura e pondera se esse paciente está apto para fazer esse tipo de procedimento. Porque não é todo o acúmulo nessa região que a gente vai indicar esse procedimento. É indicado para pessoas a partir de qual idade? Ou não tem restrição? Não, existem algumas restrições, certo? Quanto à idade mínima, é um pouco mais flexível. Essa restrição é mais sobre a idade máxima, certo? Então, pacientes mais velhos, que a gente não tem essa indicação tão clara. Então, assim, o público-alvo para esse tipo de paciente é entre 30 e 45 anos, é o público que a gente tem um maior certeza na indicação desse tipo de procedimento. E como que é feito isso? É feito com cânula, tem uma anestesia, como que é? Pronto, esse procedimento ele pode ser realizado tanto sob anestesia local, como também sob anestesia geral, certo? Em ambiente hospitalar. É comum a gente fazer esse tipo de procedimento em nível ambulatorial, certo? Que é no consultório, sob anestesia local. A gente também pode utilizar alguma técnica de sedação, certo? O paciente, sob anestesia local, ele vai estar acordado e sob sedação a gente vai estar também responsivo a alguns comandos verbais, certo? É um procedimento que a gente anestesia indolor e a gente utiliza por meio de cânulas, certo? E faz essa sucção mecânica da região cérvico-facial, da região da papada. E dura em média mais ou menos quanto tempo? O tempo de duração do procedimento depende do tamanho da região que a gente vai ali para aspirar, mas entre 40 minutos, 1 hora, a gente consegue fazer esse procedimento. É rápido? É relativamente rápido, sim. E os resultados, eles podem ser vistos a partir de quanto tempo? Bem, assim, o resultado, a gente vê um resultado logo imediato, certo? Após o procedimento, a gente vê o resultado já. Só que o resultado final a gente vê com 6 meses de pós-operatório, certo? Porque essa região aí vai remodelar, vai acomodar a pele. Então, assim, existe a manipulação cirúrgica, então, assim, tem o edema pós-cirúrgico. Então, a gente consegue ver um resultado imediato, mas o resultado tardio, definitivo, com 6 meses. Existe algum risco de flacidez? Pois é, a gente volta a essa questão de sobreindicações, certo? Paciente com um pouco mais de idade mais elevada, 50, 60 anos, a gente já existe uma flacidez dessa região da pele. Então, pode, inclusive, aumentar esse aspecto mais envelhecido, certo? Mas em pacientes jovens, a gente tem um bom resultado, porque a pele ela tem uma boa elasticidade, não existe flacidez, e a gente consegue remover essa gordura, que existe o peso da gravidade também. Então, a gente removendo a gordura, a gente consegue ter um contorno melhor, marcar a mandíbula, um marcamento. Então, a gente consegue dar um perfil mais harmônico e mais jovem, consequentemente mais jovem. Existe alguma orientação pré-operatória? Sobre o pré-operatório, algumas medicações a gente utiliza, certo? Para fazer alguma profilaxia. Explicar sobre o procedimento, como é o procedimento, as expectativas. Tratar um pouco também esse lado da psicologia, que o paciente chega com expectativa elevada sobre o procedimento e a gente trabalhar junto com o paciente em relação a isso. E pós-operatório, existe? Pós-operatório tem algumas recomendações, sim. Um dos mais importantes é o uso da
da faixa, que a gente recomenda o uso de uma faixa pós-procedimento, para ela ajudar a otimizar no resultado e modelar também essa região, certo? Além de repouso aqui, é um repouso não muito tempo, mas um repouso assim, nos primeiros dias pós-operatório, compressa com gelo, tudo isso são recomendados, mas o enfoque é nessa faixa modeladora. Então é um pós-operatório relativamente simples. Sim, relativamente tranquilo. A lipoaspiração dessa região, ela apresenta algum risco? Apresenta. Todo procedimento cirúrgico, ele tem um risco inerente, certo? Questão de alergias, algum anestésico que a gente vai aplicar, tudo isso a gente consegue minimizar nas consultas pré-operatórias e também riscos pós-operatórios que podem acontecer, como é uma área com estruturas bastante importantes, como nervos e vasos, certo? Na região do pescoço. Então a gente pode ter algum rompimento de algum vaso, algum sangramento além do que a gente gostaria, alguma trauma nervoso, certo? Nessa região, sendo que as complicações são bem minimizadas, porque a gente trabalha num plano bem superficial, certo? A gente trabalha logo na gordura subcutânea, logo abaixo da pele. Então a gente não aprofunda essas cândulas abaixo de músculo e outras camadas mais profundas. Ô Caio, me diz em quais situações a cirurgia ela é indicada? Ela é só estética ou não? O objetivo da cirurgia é uma cirurgia voltada para a estética, certo? Se ela for associada a outros tipos de procedimentos, aí ela pode também otimizar resultados, certo? Por que eu falo isso? É comum a gente fazer em alguns casos de cirurgia ortognática, quando a gente avança tecido ósseo, a mandíbula ou o mento, faz um movimento combinado e a gente consegue, além do avanço de mandíbula, a gente fazer a lipoaspiração dessa região. Então a gente consegue um perfil melhor e mais harmônico. Então tem pacientes que já fazem a cirurgia ortognática e já seguem para a lipoaspiração? Isso, no mesmo momento. Isso existe, é comum. Nossa, interessante. Caio, para a gente finalizar, eu vou pedir para tu deixar alguma orientação para o pessoal de casa que está pensando em fazer a cirurgia de lipoaspiração e tal. Bem, a minha orientação é basicamente sobre os cuidados que profissional você escolhe para fazer esse tipo de procedimento. Pesquise bem sobre a formação desse profissional para poder minimizar os riscos pós-operatórios e você conseguir um resultado otimizado e um melhor resultado. Enfim, é basicamente a recomendação que eu mais ressalto. Caio, muito obrigado pela sua presença no Buscando Saúde de hoje. Muito obrigado, digo eu. Se você quer ficar por dentro de todo o conteúdo sobre saúde, acesse Dr. Play nas redes sociais. Até o próximo programa.